Muito bem. Sabemos que conhecer Deus é a aventura mais fascinante da vida. Mergulhar no conhecimento de Deus e poder adorá-lo por tudo aquilo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fará. Então, é maravilhoso tomar a sua palavra, é maravilhoso ver em cada texto, em cada revelação das Escrituras, a face do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a glória do nosso Deus. E naquilo que Ele faz, em todas as suas obras, acompanhando o Senhor em todos os seus feitos, nós vamos percebendo quão maravilhoso, quão grande, quão perfeito é o nosso Deus. E neste estudo maravilhoso sobre o que Deus é, o que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará, nós queremos orar, trazer ao Senhor a nossa adoração. Então, adore comigo ao Senhor, louve a este Deus tão maravilhoso e vamos mergulhar em toda a maravilha do seu ser. Ore comigo dizendo: glorioso Deus, nada se compara à tua glória. Por isso estou aqui para adorar-te. Quero buscar-te, contemplar tua glória. Desejo contemplar-te, conhecer-te e perceber a manifestação de ti mesmo, meu Deus. Não busco a glória dos homens ou a glória desse mundo, porque estou suficientemente envolvido em tua glória. Adoro-te por teus gloriosos feitos desde a eternidade, nas gerações antes de mim. Adoro-te por tudo que farás, cada palavra tua, cada promessa que se cumprirá. Te exalto porque tu és o Deus de toda glória. Toda glória te pertence. Tu não a darás a ninguém, somente a ti pertence. Tu és o Rei da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória nesta geração, que eu possa dizer, como Jesus, no fim dos meus dias: glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Quero viver para a tua glória e para te glorificar, pelo que tu és, pelo que fizeste e pelo que ainda farás. Podemos dizer: amém, amém, amém. Não só agora, mas por toda a eternidade. Queremos glorificar ao Senhor por aquilo que Ele é. Queremos exaltá-lo com todo o nosso ser por aquilo que Deus é. Por tudo aquilo que Ele se manifesta nas suas obras, na criação, em tudo aquilo que Ele faz. Não somente no que Ele faz, mas nós sabemos também que naquilo que Ele vai fazer, nas suas promessas gloriosas, promessas para os dias que ainda virão, promessas para o nosso dia a dia, promessas para o nosso presente, para o nosso hoje, promessas como Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada, absolutamente nada pode nos faltar com Cristo Jesus vivendo em nós, com Deus se revelando às nossas vidas através das Escrituras. Então vamos a esta jornada tão linda de conhecer Deus em tudo que Ele é. O ser de Deus nas Escrituras não é definido separadamente de seus atributos. Ou seja, nós podemos conhecer Deus através dos seus atributos. Os seus atributos nos revelam o seu caráter, a pessoa de Deus, a essência de Deus, através daquilo que Ele é. Nós podemos conhecer o Senhor. Jesus disse a Filipe em certa ocasião: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós podemos conhecer o Pai, nós podemos conhecer Deus em toda a sua essência através de mirar o caráter de Jesus, as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, as reações de Jesus. Podemos ver o Pai em tudo isto. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus, ele veio revelar o Deus único e verdadeiro. Ele veio mostrar Deus ali de uma maneira física, de uma maneira tão maravilhosa que foi o mistério oculto durante tanto tempo, desde a criação do homem, desde os tempos eternos. Jesus, o Filho de Deus,
o próprio Deus, tomando carne como homem, tornando-se um de nós, tornando um ser humano, mas com toda a sua divindade ali dentro de um corpo mortal, de um corpo humano, Jesus, ele revela Deus, o caráter deste Deus triuno. Vamos ver como o Senhor se revela nas Escrituras. Deus é o que revela ser. Ao ser comparado com o ser humano, em termos de semelhanças e contrastes, embora sua essência permaneça para nós incompreensível, podemos perceber e aprender um pouco sobre sua divina pessoa através de sua revelação nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver muitas vezes as Escrituras nos trazendo, vamos dizer, colocando Deus em figura humana, falando: os olhos do Senhor estão sobre todos, as mãos do Senhor, os braços do Senhor não estão encolhidos. Fala que a terra é o estrado de seus pés, usando figuras assim do corpo humano, braços, mãos, olhos, a boca de Deus, o coração do Senhor. Mas nós sabemos que Deus é Espírito. Isto nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, a forma humana para Deus, para nós podermos compreender, para podermos nos aproximar, para podermos nos identificar. E essa identificação é tão maravilhosa porque ela se deu de uma maneira muito real através de Jesus Cristo. Jesus realmente é o Filho de Deus que se fez homem, que se identificou conosco. Ele não se identificou no pecado. Até o seu nascimento foi um nascimento totalmente maravilhoso, sobrenatural, para que ele não recebesse em si a natureza pecaminosa que foi herdada por todos os homens através de Adão. Jesus é a semente divina que foi colocada ali no ventre de Maria, e Jesus veio, mas com as duas naturezas, a natureza divina naquele corpo humano, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, revelando a natureza de Deus para nós. Quem é Deus? Como podemos definir Deus? Sabemos que não vamos ter palavras para definir o Senhor, pois nós somos menos do que uma pulguinha, uma formiguinha diante da imensidão do universo. Deus é muito mais do que a proporção do universo todo, das galáxias, diante de uma formiguinha. Deus é muito maior do que isso, muito maior que o universo, infinitamente maior. Como podemos conhecer Deus? Como podemos definir o Senhor pelo que as Escrituras nos dizem? Podemos ver que Deus é Espírito, pessoal, puro, eterno e infinito. Jesus revelou à mulher samaritana que Deus é Espírito, em João 4:24. Jesus disse para a mulher samaritana, os seus ancestrais, as pessoas, os seus pais, ensinaram para ela que Deus seria adorado, o Deus para os samaritanos, seria adorado no monte. E os judeus o adoravam no templo em Jerusalém. E a mulher então conversando com Jesus e descobrindo que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido por Deus, que traria salvação a todos os homens, ela então fez esta pergunta: onde devemos adorar? Os judeus dizem que é no templo e nossos pais, nós dizemos que é no monte. E Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele disse: porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, é a revelação maravilhosa que Jesus trouxe. Deus é espírito puro, ou seja, ele não tem corpo. Para nós é tão difícil compreender isto, porque nós compreendemos as pessoas, nós nos relacionamos uns com os outros tendo um corpo. Sabemos que somos um ser, podemos dizer assim, complexo.
pela tricotomia, ou cremos que temos estas três partes formando o ser humano: espírito, alma e corpo. Então, para nós é difícil compreender espírito puro, mas Deus é espírito puro, pessoal, eterno e infinito. Infinito. Infinito em todos os seus atributos, infinito em seu ser, em sua grandeza, em seu poder. Deus é espírito pessoal. Não é como muitos querem afirmar que Deus é uma força cósmica, é a força do universo, é uma mente. Não. Deus não é apenas uma mente, Deus não é apenas um poder, mas Deus é espírito pessoal. Ou seja, Ele transmitiu para nós, suas criaturas tão especiais, a semelhança com Ele, pessoal, de personalidade, de pensar, de amar, de sentir, de agir, de reagir, é espírito pessoal. Deus é uma pessoa que se relaciona conosco. Ele não é um ser complexo ou composto de partes. É espírito puro, sem corpo ou presença corporal, sendo invisível e imperceptível aos sentidos físicos humanos, de acordo com João capítulo 1, verso 18. Em João 1,18, o apóstolo João, um teólogo tão profundo que, como a águia no seu voo, nos leva às alturas do conhecimento de Deus, João diz no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito no-lo revelou. O Deus unigênito, o Filho de Deus, é Jesus. Ele nos revelou o Pai, Ele nos revelou Deus, Ele nos revelou a essência de Deus, Ele nos revelou a pessoa de Deus. Porque Deus é invisível. Nós sabemos que o homem é um ser totalmente que tem a necessidade de adorar. Deus colocou no coração do homem este sentimento, esta intuição, este entendimento de que existe um Deus, de que existe uma deidade. Então o homem é um ser adorador por natureza. Em todas as civilizações humanas, o homem sempre adorou. E para adorar, e como o homem tem a necessidade de se relacionar através dos seus sentidos, ele precisa ver alguma coisa. Por muito tempo, os romanos perseguiram os judeus, dizendo que os judeus, por crer num Deus invisível, eles não conseguiam compreender isto. Eles tinham tantos deuses, deuses em forma humana, com caráter, com limitações humanas, deuses em figura de animais, como na mitologia egípcia, fenícia e dos povos de Canaã, nos tempos bíblicos, mas Israel tinha o conhecimento e o entendimento de que Deus é espírito, espírito invisível. Deus não é um ser complexo ou partes juntas, formado por partes. E isto nós vemos de uma maneira tão clara quando o Senhor manda Moisés levantar o tabernáculo no deserto, e nas figuras do tabernáculo havia ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas havia a menorá, aquele candelabro de 7 braços, feito de ouro puro, obra de ouro martelado, batido, sem nenhuma solda. Era uma obra inteira, inteiriça, sem nenhuma emenda, porque aquele candelabro, ele simbolizava o Espírito de Deus. Deus é Espírito, Deus não é partes que se juntam e compõem Deus, mas Deus é único ser. Deus é único. Deus é Espírito pessoal, racional, autoconsciente, autodeterminador, agente moral inteligente. Ele é a origem de toda a racionalidade em suas criaturas. Então, temos de guardar bem isto. Quem é o nosso Deus? É espírito pessoal, tem personalidade, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus ama,
Deus se ira, Deus tem as reações, Deus tem a sua vontade, Deus se expressa, Deus se relaciona. Ele é racional. Deus tem a mente criativa, a mente sábia. Ele é onisciente. Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele é autoconsciente. Nós mesmos, quanto com relação ao nosso próprio coração, quantas coisas não sabemos a respeito de nós mesmos. Mas Deus é autoconsciente. O Espírito Santo de Deus perscruta as coisas de Deus, conhece a mente de Deus. E nesse relacionamento tão perfeito da Trindade, nós vemos esta autoconsciência de Deus. Ele é autodeterminador. A vontade de Deus é soberana, é real. Deus é autodeterminador, é agente moral inteligente. Então, nós vemos aqui a perfeição do Senhor. Ele é a origem de toda a racionalidade de suas criaturas. Deus, em Deus, nós podemos pensar, nós podemos conhecê-lo, nós podemos mergulhar nele, nós podemos conhecer este Deus tão maravilhoso, revelado nas Escrituras. Pela nossa pesquisa, jamais conheceríamos Deus, mas ele se revelou a nós, porque ele é tão grande. Deus é Espírito infinito. Para ele não há limites ou fronteiras. Cada aspecto de seu caráter ou de sua natureza é infinito. Deus não tem limites. A sabedoria de Deus é sem limites. O amor de Deus é sem limites. A bondade de Deus é sem limites. A sabedoria de Deus é sem limites. O ser de Deus, o tamanho de Deus é infinito. É sem limites. Isto para nós, para nossa mente finita, ligada ao planeta Terra, ligada a tempo e espaço, para nós é tão difícil compreender. Mas este é Deus. Em relação ao tempo, a sua natureza é eterna. Em relação ao espaço, ele é onipresente. Em relação ao universo, sua natureza é imanente e transcendente. Vamos ver o que isso significa. Em relação ao tempo, sua natureza é eterna. Eu e você tivemos a época, o dia, quando nossa mãe nos concebeu, quando fomos formados no ventre de nossa mãe. Nós temos o dia quando nós nascemos e para o mundo passamos a existir a partir do nosso nascimento. Quando choramos, viemos ao mundo, fomos tomados nos braços. Então, nós só pensamos que todas as coisas têm de ter um início. A nossa mente finita não consegue imaginar Deus eterno. Mas Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. Ele criou a eternidade. Ele criou o tempo. Em relação ao espaço, ele é onipresente. Nós estamos limitados ao espaço. Nós estamos limitados, estamos aqui, um corpo só pode ocupar um lugar ao mesmo tempo. Mas Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ou seja, tudo que foi criado cabe dentro de Deus. E não ocupa Deus completamente. É como um grãozinho de areia, todo o universo em Deus é como nada diante da sua grandeza. E nós vamos ver que também Deus é transcendente e imanente com relação às obras criadas. Vamos ver o que isso significa. A transcendência de Deus é que ele está separado de toda a sua obra criada, sendo um ser independente e autoexistente. Ele está exaltado infinitamente sobre a natureza criada. Ou seja, Deus não é a natureza. Deus não é a árvore, Deus não é o pássaro ou o peixe que nada, ou a terra. Deus não é absolutamente aquilo que ele criou. Ele está separado desta obra criada. Tudo está em Deus, porque Deus ocupa todo o espaço ao mesmo tempo.
Então, isto é a transcendência de Deus. Não é como muitas religiões animistas, muitos dizem que a árvore é Deus, a pedra é Deus, e isso é Deus. Absolutamente. Deus, Ele criou todas as coisas, Ele é onipresente, mas tudo está separado de Deus. Pedra é pedra, árvore é árvore, Deus é Deus. E Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Isto é a transcendência de Deus. A imanência de Deus é entendida por sua presença difundida e seu poder dentro da criação. Então, isto é a imanência de Deus, a sua presença em todo lugar ao mesmo tempo. É a imanência de Deus. É maravilhoso percebermos isto e sabemos que Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é onisciente, Ele está, mas Ele está em todo lugar, mas Ele não é aquilo que foi criado. Ele não é árvore, pedra e coisas, as obras das suas mãos. Transcendência e imanência de Deus. É muito importante termos esse entendimento. Ele não é um mero espectador de suas obras, mas age de dentro para fora em toda a criação. De acordo com Isaías 57, versículo 15. Então, Deus não está apenas olhando para a sua criação, criou e Ele está de fora como um espectador. Pelo contrário, Deus está presente, Ele vê e Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. Soberano sobre as obras criadas. Deus, portanto, é um ser pessoal que é autoexistente, autoconsciente. Deus não depende de ninguém fora de si mesmo para continuar existindo. Este é o nosso Deus, este Deus tão grande que nos ama, em quem podemos confiar, descansar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Amém. Muito bem, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vemos como Ele é maravilhoso. Ele é infinito em seu ser, infinito em sua bondade, em seu amor, e queremos adorá-lo por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele ainda fará. O nosso Deus é Deus eterno, Deus infinito, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus que tem todo o poder. A palavra diz, uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. A palavra de Deus que nos revela o próprio Deus nos diz, o Senhor reina, Ele está vestido de majestade, o Senhor se vestiu e revestiu de fortaleza, o mundo está firmado e não poderá vacilar. Este é o nosso Deus, e o nosso Deus é verdadeiro, Ele é a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta. Em Deus está a verdade, reside a verdade, Ele é a verdade. O próprio Jesus falou a respeito de si mesmo em João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele se identificou com a própria palavra de Deus. Ele orando ao Pai, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Deus é a verdade. E nós podemos ter neste conceito, neste entendimento, a total segurança de que estamos andando na verdade.
Muitas pessoas dizem, como você pode ter certeza de que está no caminho certo? Como você pode ter a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Como você pode ter a certeza de que Deus é Deus e de que Deus existe? E de que Deus realmente é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam? Primeiro, experimentando tudo isto, provando tudo isto. E nós podemos ver a imutabilidade, a perfeição da palavra de Deus pela própria história de Israel. Aí está uma nação diante dos nossos olhos, aí está uma história diante dos nossos olhos em que a humanidade não pode deixar de admitir. Nós vemos que havia uma promessa para Abraão, você vai descer ao Egito, vocês vão ficar lá 400 anos e depois eu vou tirar vocês de lá com mão forte e poderosa. Isto aconteceu. Moisés, de uma maneira sobrenatural, que o mundo não pode deixar de reconhecer, tirou o povo, 2 milhões de pessoas, do Egito, vindo pelo deserto. E esse povo teve água, esse povo teve comida, esse povo não adoeceu, este povo não teve insolação, este povo teve proteção durante o dia, ninguém morreu pelo calor do deserto. Este povo durante a noite tinha luz e calor, porque as noites no deserto são gélidas, as pedras frias, mas a presença de Deus trazia calor. Este povo teve uma comida especial, maná, e a história não pode deixar de admitir isto. E o povo entrou na terra prometida. E conforme a palavra de Deus, este povo saiu da terra, foi espalhado na diáspora, a dispersão em todas as nações da terra. Todas, todas, de todas as nações da terra, o Senhor disse que chamaria os seus filhos muito tempo depois, 2000 anos depois. Nós podemos pensar que em 2000 anos, um povo que se dilui em todas as nações da terra, um povo que se casa, eles semitas, descendentes de Sem, eles tinham seu traço físico como semelhante ao dos árabes, eles se misturaram ou casaram com os negros da África, com os asiáticos, com os olhinhos puxadinhos, o cabelo bem lisinho, como os japoneses, os chineses e etc. Eles se casaram com europeus de olhos azuis, altos, louros, e eles se misturaram com todas as raças, em todas as nações, mas não perderam a sua identidade. 2000 anos. Não perderam a sua língua, o hebraico, 2000 anos. Não perderam a sua cultura, guardando o Shabat e o Shema e os tefilins sobre as mãos, aquela caixinha com a palavra entre os olhos, os mezuzás na porta, nos umbrais das portas. 2000 anos. O mundo tem de admitir. E Deus disse que os traria para a sua terra novamente. E isto aconteceu 2000 anos depois. Cumpre-se a palavra de Deus, cumpre-se o propósito de Deus de uma forma tão maravilhosa que ninguém pode negar. O milagre de Deus acontecendo, a palavra de Deus acontecendo, isto atesta a nossa fé. Podemos ter um atestado muito simples da nossa fé e da realidade das Escrituras e da revelação de Deus através do próprio inimigo das nossas almas, através da existência de Satanás, da opressão de Satanás sobre as pessoas. Pessoas oprimidas, pessoas que estão aí endemonizadas, pessoas que estão aí oprimidas pelo inimigo, somente são libertas pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. E não somente são libertas, mas ganham uma vida nova, através do reconhecimento, do entendimento e da abertura dos seus corações para a fé em Jesus. E isto é uma experiência no mundo todo. São experiências contadas e relatadas por pessoas de todas as nações, tribos, línguas, em toda a terra. Mas nós vamos vendo a revelação de Deus como um Deus misericordioso. Deuteronômio 4:31 diz:
Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, e não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus falando através de Moisés para o seu povo de Israel. Ele diz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Nós podemos ter esta certeza em Deus, nós podemos ter esta confiança de que Deus jamais nos deixa. Ele nos diz, não te deixarei, jamais te desampararei. Quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor. Quem habita em nosso interior é o Espírito Santo de Deus. E ele não sai para dar uma voltinha e diz, me espera que eu volto. Ele está conosco sempre. Jesus disse aos seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele habita em nós através do seu Espírito Santo, que ele nos deu, que ele nos outorgou para habitar em nós. Deus, além de misericordioso, bondoso, ele é a verdade e nele não há injustiça. Deuteronômio 32:4 nos diz, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Deus é a rocha. Se existe uma figura sobre a terra para nos mostrar um pouquinho o rosto de Deus, a firmeza de Deus, a justiça de Deus, são as rochas. As rochas são, entre aspas, imutáveis. As rochas são esse elemento na terra mais firme, mais sólido. É o que a gente tem aqui para dizer que é firme. E a palavra diz que Deus é rocha. Deus, nós sabemos que é muito mais do que isso, mas para trazer esse entendimento de segurança. Uma casa construída sobre a rocha, vem os ventos, vem a chuva, ela não cai, ela não desaba, porque está firme. O seu fundamento é sólido. Deus é rocha. Deus é eterno. Ele é a nossa habitação. Ele está conosco, habita em nossos corações pelo Espírito Santo e destrói a força do inimigo. Ah, que coisa maravilhosa termos esta segurança de que no Senhor nós teremos sempre vitória. De que habitando em Deus e Deus habitando em nós, nós teremos a certeza de que o inimigo não pode nos derrotar. O inimigo não pode nos destruir. O inimigo não pode nem mesmo nos tocar sem a permissão de Deus, sem a autorização do Senhor. E se ele vier nos tocar é porque Deus tem um propósito para nos tornar mais fortes, para nos fazer vencer nas provas, para nos dar a vitória, para nos transformar de glória em glória na própria imagem do Senhor, num caráter bonito, num caráter fiel, num caráter santo, num caráter bondoso, num caráter amoroso, num caráter longânimo. Deus quer nos transformar. Ele quer formar Cristo em nós. Ele quer nos trazer a imagem do Senhor Jesus. E as provas são importantes para que isso aconteça. Portanto, ele permite ao inimigo nos tocar muitas vezes, como aconteceu com Jó. E na experiência de Jó, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. A experiência de Jó é que antes ele adorava um Deus que ele ouvira falar. Agora, depois da prova, depois do inimigo ter tocado na sua casa, nos seus filhos, nos seus bens, tocar no seu próprio corpo, Jó saiu vitorioso daquela prova e ele pôde dizer, meus olhos te veem. Ele teve uma experiência real com o Senhor, um relacionamento com Deus e se torna um verdadeiro adorador. Não há outro Deus além do Senhor. Somente Ele é Deus e domina sobre todas as coisas. Como é importante essa realidade, esta verdade entrar nos nossos corações. Isso nos traz segurança e podemos vencer todas as lutas da vida, todas as provações.
Quem sabe você está vivendo um momento tão difícil, um momento de enfermidade, um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de deserto, mas quando sabemos que Deus é Deus, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem de deixar Deus ser Deus na sua vida. Ele é soberano sobre todas as coisas e a vontade de Deus e o propósito de Deus é bom para nossas vidas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando nós temos este entendimento, descansamos em Deus e passamos por cima das águas, vencemos as batalhas. O Senhor nosso Deus é inigualável. Nada e ninguém se pode comparar a Ele. Não há uma criatura sequer semelhante ao nosso Deus. Ninguém é semelhante a Ele. Em poder, em majestade, em glória, somente Deus é Deus. E o supremo bem da vida é conhecer Deus. A Bíblia nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no final deste texto nos diz: como a alva, a sua vinda é certa. Assim como depois da noite vem a manhã, vem o amanhecer e traz a luz, assim como a alva, a vinda de Jesus ao mundo é certa. O habitar de Deus conosco para sempre é certo. Precisamos conhecê-lo, precisamos nos tornar seus filhos, precisamos ter este relacionamento gostoso com Deus, amá-lo, servi-lo. Você pode fazer este desafio: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Deus, eu quero conhecer-te. Eu não quero viver nos meus próprios pensamentos. Eu quero te conhecer. No Senhor, nós podemos descansar, entregando-lhe as nossas dificuldades, tribulações, e podemos encontrar abrigo seguro em sua proteção. Salmo 46, de 1 a 11. Este salmo maravilhoso diz, que podem as águas tumultuarem, as ondas, os tsunamis, a terra tremer, o mundo se abalar. Aquilo que temos visto nas grandes catástrofes nas nações. E diz que o nosso coração não vai ficar atemorizado, o nosso coração não vai ficar perturbado, porque em Deus nós somos inabaláveis, em Deus estamos seguros. Ele é a nossa rocha. Uma irmã estava contando sobre os últimos momentos em que ela viu seu esposo quando partia para a eternidade. Ela estava ali no carro com ele quando houve um acidente, um pneu de um trator soltou-se do caminhão que ia à frente na estrada e aquele pneu veio sobre o carro e o carro se desgovernou e naquele acidente o esposo dela veio a falecer. E ela ali do lado dele, seus últimos momentos não foram de desespero, não foram... Ele trouxe uma palavra para ela de despedida, uma palavra de fé. E ela começou a cantar, começou a louvar o Senhor. As pessoas que vieram tirá-la e tiraram o seu esposo das ferragens disseram: ela não está bem, ela está passada, ela não está compreendendo, ela não está bem. Mas ela estava debaixo desta paz, ela estava debaixo deste descanso no Senhor, ela estava debaixo deste conhecimento do nosso Deus. Esta paz que excede todo entendimento estava enchendo o coração daquela irmã. O Senhor nosso Deus é Deus libertador e cada dia nos ajuda na caminhada, levando o nosso fardo, nossas dores, enfermidades e dificuldades. Ele é libertador, Ele nos ajuda. A palavra de Deus nos diz: bendito seja o nosso Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. O nosso Deus caminha conosco, o nosso Deus nos ajuda, Ele está conosco. Ouvi também de 2 pastores que faleceram num acidente, numa estrada, e quando estavam ali sangrando, quando estavam ali com seus últimos suspiros e sendo tirados ali daquele carro, eles estavam juntos cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não era momento de dor, de agonia, mas era momento de entrega,
momento de descanso. Descansar em Deus é quando nós o conhecemos, quando sabemos quem Deus é. E quando sabemos quem Deus é, sabemos que só o Senhor é Deus e opera maravilhas em toda a terra. É Deus quem faz todas as coisas. É Ele que nos renova a cada dia a sua misericórdia e por isso não somos consumidos. É Ele que não nos trata segundo os nossos pecados. É Ele que afasta de nós as nossas transgressões. É Ele quem cuida de nós, quem renova sobre as nossas vidas a cada dia o seu amor, a sua bondade. É aquele que nos salva, é aquele que escreveu com o sangue de Jesus, com o sangue vertido ali na cruz do Calvário, o nosso nome no livro da vida. Isto nos traz paz, isto nos traz alegria, isto nos traz segurança. A verdadeira felicidade está em Cristo, porque nada nos abala quando estamos em Cristo. O Salmo 100, verso 2 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Quando nós sabemos isso, sabemos que entregamos nossa vida ao Senhor, pertencemos a Ele, passamos a ser o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. E se somos ovelhas do seu pastoreio, então Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, cada uma delas. Ele não somente sabe o meu nome, mas Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe coisas que eu nem sei a meu respeito, como, por exemplo, quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Ele sabe. Ele se interessa por coisas tão pequenas que às vezes eu nem dou valor. Ele sabe do meu corpo, minha alma, meu espírito, meu passado, meu presente, meu futuro, minha vida, minha descendência, meu chamado, meu ministério e todas as coisas, a comida que eu como, o transporte que eu uso, ou o dia, a noite, sobre a minha vida, tudo isto está sob os cuidados do Senhor. Saber que Deus se interessa por nós e cuida de nós é maravilhoso demais. Deus é a nossa salvação e rocha eterna em quem podemos confiar. Ele é o Criador e não há outro além do Senhor. O tempo todo nas Escrituras, principalmente ali no livro de Isaías, ele diz: quem é semelhante ao Senhor, que pode anunciar as coisas que hão de ser? E Deus anuncia com tanta exatidão, de uma maneira tão maravilhosa, por exemplo, quando ele fala a respeito de Ciro, quando ele fala a respeito do Império Medo-Persa que viria, e ele cita o nome do imperador, aquele que haveria de permitir e baixar um decreto para que o povo de Israel retornasse à sua terra, a Jerusalém, para reconstruí-la, depois do período do cativeiro em Babilônia. Ele diz o nome de Ciro. Por isso muitos dizem: esse capítulo foi acrescentado, isso aqui não foi Isaías a quem Deus revelou, mas ele diz: quem pode dizer as coisas do futuro? Os adivinhos que aí estão ficam chutando as coisas. Os espíritos adivinhos chutam, adivinham como é a palavra, né? O que vai acontecer. E a sua porcentagem de acerto está em torno de 25%. Mas as profecias, a palavra de Deus, é 100% de acerto. A palavra de Deus, o Senhor trouxe, por exemplo, para Israel, a volta de Israel para a nação, 100% de cumprimento literal de todas as coisas com relação a Israel. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A destra do Senhor é o próprio Jesus. Ele nos sustenta, Ele nos dá salvação. Tudo o que precisamos é de Jesus, do seu amor, da sua presença. Que você conheça este Deus maravilhoso e se relacione com Ele em alegria, em graça, vivendo para a sua glória como filho de Deus. Que Ele te abençoe.